I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Essa parte é uma parte que foi estudada, apreciada e depois proposta pelas forças de defesa e segurança através do comando operativo. No depoimento, face a pedidos de clarificação do Ministério Público, o ex-presidente disse que a parte econômica e financeira foi estudada e apreciada depois de propostas feitas pelas forças de defesa e segurança através do comando operativo. Bom, essa é matéria de defesa e também de segurança. E apesar de estarmos em tribunal e ter-se falado que devemos dizer toda a verdade, que é isso que estou fazendo até agora, não acho que seja este o momento que eu deva falar de matérias de soberania. Eu não falo. Já antes, Guebuza disse que contactou com as pessoas envolvidas no projeto de proteção marítima para encorajá-las a trabalhar. Talvez não tenha estado nunca no meu gabinete quando era Presidente da República, né? Se aparecer alguém que eu achasse que está a ajudar, pode apoiar aquilo que eu quero que se realize, eu contacto. Que alcance tem isso, depois ele é que pode decidir se influencia o suficiente ou não. Não percebi a sua resposta. Não sei se importa de repetir, por favor.
Sim, eu não conheço o alcance, porque contactei com as pessoas para encorajá-las a trabalhar. Agora, o resto que aconteceu, não sei o que fiz. Talvez tenham sido essas pessoas. Guebuza esclareceu a decisão de procurar recursos foi por ele tomada delegando o comando operativo através dos seus líderes. Não estou a dizer isso também. É uma pergunta, tribunal. Sim, eu não sei. Eu estou a dizer que eu trabalhei com o comando operativo. Sim. O comando operativo recolheu os dados que recolheu, que nos convenceram que aquela decisão que foi tomada era mais correta. Guebuza considerou que já se falou demais de questões de defesa e segurança no julgamento, sublinhando que não se devia fazer isso. Aliás, eu penso que já se falou demais de questão de defesa e segurança. Neste nosso tribunal. Não se devia fazer isso. Não se devia fazer isso. Temos que defender a nossa soberania. E uma das formas de fazê-lo é resolvermos os nossos problemas nós mesmos. Esta não resolveram fazer dessa maneira, muito bem. Esta declaração foi feita depois de ter classificado a Kroll, consultora internacional que auditou o projeto para o Ministério Público moçambicano, como uma firma de espiões estrangeira. Não. O Estado já terceirizou muita coisa, até terceirizou o CIS com a Kroll. Muito bem. Pegou-se numa empresa de espiões estrangeira. Está a referir-se a Kroll? Refiro-me a Kroll. Sim. Faz favor, pode continuar. Não, eu já disse. O ex-presidente não esclareceu se foi ele quem deu a ordem ao então ministro das Finanças, Manuel Chang, detido na África do Sul desde 2018, a aguardar decisão sobre pedidos de extradição para os Estados Unidos e Moçambique, para assinar as garantias soberanas para financiamento do projeto de proteção marítima. Mesmo face à insistência do Ministério Público, rematou: não tenho conhecimento. O depoimento de Armando Guebuza foi interrompido por 2 vezes devido a cortes de energia na tenda montada especialmente desde agosto no recinto da cadeia de alta segurança de Maputo para ter capacidade de albergar o mega julgamento. Logo no início da manhã, os responsáveis pela penitenciária anunciaram ter repelido um ataque armado contra o posto de energia que abastece o local do julgamento, suspeitando de sabotagem contra a audiência de ontem. As dívidas ocultas foram contraídas em 2013 e 2014 pelas empresas estatais moçambicanas Proíndicos e Matum Iman para projetos de pesca de atum e proteção marítima. Por todos os meios possíveis, os civis apressam-se a fugir das cidades de Slaviansk e Kramatorsk, no leste sitiado da Ucrânia, enquanto a Rússia se prepara para renovar a ofensiva na região do Donbass. A maioria não faz ideia de para onde ir, mas sabe que é vital fugir. Estou aterrorizada com a guerra. É preciso perceber que ninguém sabe o que vai acontecer aqui. Talvez seja tão horrível como Mariupol. Não podemos saber ao certo. Eu estive aqui até ao último momento. Só para que saibam, vim aqui no dia 24 de fevereiro. Fui apanhada por um bombardeamento na fronteira com Belgodor. Muitos preferem permanecer na Ucrânia, mas mais de 4,6 milhões de pessoas fugiram do país desde a invasão ordenada por Vladimir Putin. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, quase 2/3 das crianças ucranianas deixaram os seus lares nas últimas 6 semanas. O fluxo para a Polónia tem sido constante. Segundo a ONU, os números dos que chegam têm diminuído, mas os que recentemente têm atravessado a fronteira estão num estado mais vulnerável. Poucos dizem ter um plano ou um destino para onde ir, muitos têm apenas a esperança de regressar a casa o mais depressa possível.
Presidentes de 4 países às portas da Rússia, todos membros da União Europeia e da NATO, Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia, fizeram uma visita a Kiev e ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como prova de apoio contra a invasão russa. A comitiva visitou a cidade mártir de Borodyanka, na periferia da capital ucraniana, guiada pelo primeiro-ministro Denis Shmyhal. O presidente lituano, Gitanas Nausėda, mostrou-se chocado com o que viu. É difícil encontrar uma comparação na história com outros casos em que famílias inteiras foram mortas e enterradas no local. Houve bebés violados e toda esta demonstração de bestialidade e ódio. Estas coisas não podem ter sido feitas por pessoas, mas por outras criaturas, por aberrações da natureza. Temos de acabar com esta guerra terrível. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier quis juntar-se à comitiva, mas isso foi recusado por Zelensky. O jornal alemão Bild cita um diplomata ucraniano para quem a recusa se deve a uma alegada proximidade entre o atual chefe de Estado alemão, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, e o regime de Putin. O número de pessoas empurradas para a pobreza extrema a nível global este ano pode ser equivalente ao das populações combinadas de França, Alemanha, Reino Unido e Espanha. Essa é a informação que está no relatório publicado agora pela ONG de combate à pobreza, Oxfam. Segundo esta organização, no final deste ano pode haver 860 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo em situação de pobreza extrema, ou seja, abaixo do limiar fixado em $1,90 por dia. A pandemia, as desigualdades e as guerras deverão empurrar 250 milhões para esta situação este ano. A pandemia é a causa principal desta subida. O fenómeno, que atacou todos os aspectos da economia mundial desde há 2 anos, foi exacerbado pelas desigualdades e pela subida nos preços da alimentação causada pela guerra na Ucrânia. Desigualdades que persistem se compararmos os países. Enquanto um pobre nos Estados Unidos gasta menos de 30% do orçamento em comida, esse número ronda os 60% em países como Moçambique ou o Peru. A África, a Ásia e a América Latina são as regiões do globo mais tocadas pela pobreza. Os números atuais são bastante superiores às previsões feitas antes do aparecimento da Covid-19. A ONG diz que nos últimos 2 anos se perdeu o trabalho feito ao longo de décadas e mostra-se indignada pelo facto de bilhões de dólares estarem nas mãos de um punhado de pessoas que nada fazem para contrariar a tendência. Xangai continua a lutar com o pior surto de Covid-19 desde o início da pandemia. Na terça-feira foram registados mais 26 mil novos casos, embora apenas 1.189 fossem de pessoas com sintomas. Os testes em massa revelam uma multidão de casos assintomáticos. Há quase 3 semanas que 26 milhões de pessoas estão de quarentena. As restrições na cidade mais rica da China começaram a 28 de março, embora nessa altura já existissem edifícios residenciais inteiros completamente isolados. Para além dos médicos e trabalhadores do setor da saúde, a população também está cansada da pandemia. As autoridades tentam a todo custo evitar que o surto afete muitas pessoas com mais de 60 anos que não tenham recebido a 3ª dose da vacina.